de hoje, trouxemos para o nosso espaço uma prática. Na verdade, uma terapia, com suas dificuldades e alegrias, utilizada em feridas crônicas, agudas, decências e outras mais. Estamos falando sobre terapia de feridas por pressão negativa. Convidamos quem é gente como a gente e circula pelo mundo do cuidado. Fique aqui e aprenda com as nossas convidadas de hoje. Finalmente! Chegou o dia do primeiro episódio do podcast. A gente está super feliz, né? É a nossa primeira vez aqui. Então pode ser que aconteçam algumas coisas, mas está tudo certo. Gravação é assim e às vezes as coisas saem fora, mas a gente coloca na narrativa e faz sentido. Então a gente está muito feliz de ter duas convidadas aqui, muito feliz de ter vocês que estão aí em casa assistindo a gente e o podcast, né? O IBKL Mais na Prática, a gente pensou em fazer porque faz muito sentido a gente falar sobre prática. Porque se tem uma coisa que a gente gosta aqui, é de prática. E tem uma coisa que a gente sente falta, é rotina, é vivência. Que talvez, às vezes, seja pouco discutido por aí. Então, pra gente fez muito sentido e sejam bem-vindos ao IBKL Mais na Prática. Então, hoje eu recebo Dani e recebo a Carol. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, por favor. Meu nome é Daniele Quintanilha, eu sou gerente comercial hoje na empresa KM Materiais Médicos. É uma empresa do ramo de distribuição de produtos hospitalares e dessas linhas que a gente tem na empresa, dentre tantas outras, é o tratamento de feridas. Passando da parte dos curativos para terapia de feridas por pressão negativa e medicina regenerativa. Hoje eu tenho uma equipe que é composta por 5 pessoas, dos vendedores, e aí esses vendedores eles são o pessoal de marketing, administração, as enfermeiras. Eu também sou responsável pelo meu comercial interno, que é quem fica responsável por toda a parte burocrática do assunto até chegar a essas autorizações lá no hospital, e marketing também passa por mim. Então, a cadeia da gestão ela não se resume só ali aos vendedores, né? E aí, quando a gente fala em vendedor, a gente traz a parte técnica junto, porque tem a minha equipe de enfermagem junto, e aí elas que dominam e fazem o negócio de curativos realmente acontecer. Então, eu estou muito feliz. Em primeiro lugar, muito obrigada à equipe, à casa de vocês. Eu estava falando isso mais cedo, eu conheço o projeto desde quando ele ainda estava lá embrionário, porque foi através de você. Então, para mim, é muito satisfatório estar aqui com vocês, fazer parte de uma outra coisa que é embrionária, porque é o primeiro, né? Está nascendo hoje aqui, a gente representando a galera que trabalha com curativo, que está no dia a dia falando de feridas nos hospitais, ou seja em home care, ou seja, nos ESFs que trabalham com isso também, a gente não pode esquecer esse pessoal. Então, tá representando e tendo essa voz aqui junto com vocês no primeiro dia, sem palavras, eu só tenho que agradecer realmente o convite. A gente que agradece, a gente está felicíssima em receber vocês. Sua vez, Carol. Então, eu sou a Carol, né? Me chamo Carolina e eu sou enfermeira de formação. Trabalhei alguns anos na área assistencial, trabalhei em unidade de internação, parte ambulatorial, fiz residência, trabalhei na parte de média e alta complexidade dentro dos hospitais também, e sempre tive muita vontade de aprender tudo que eu pude dentro e fora do hospital, sabe? Com aquela curiosidade de sempre te adicionar conhecimento. E há 1 ano, aproximadamente, eu tive a oportunidade de migrar para essa área comercial de vendas e especialista técnica de produtos diversos, às vezes com mais tecnologia ou de maior complexidade, né? No caso, de maior complexidade. E tô amando, que é uma área que sai um pouco só da assistência. Eu acho que todo enfermeiro tem um pouquinho de comunicador e educador. E eu acho que essa área comercial, de especialista de produto, de vendas, tem tudo a ver, porque a gente consegue estar dentro do hospital, trazendo conhecimento, tecnologia, e faz a parte de comunicação fora também, valorizando a nossa formação também. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, não estava no roteiro, mas eu vou falar. Eu conheci a Dani, né? Primeiro, eu falei aqui no podcast que a gente ia trazer pessoas que interagem com a gente. A Dani, de fato, interage muito com a gente. Mas eu conheci a Dani, né? Trabalhando também com lesão e recebendo a Dani no hospital.
E eu lembro que eu tinha sempre um pouco de resistência com o comercial, porque a gente estava ali na correria e tinha que parar, era mais uma coisa, né? Mas quando eu comecei a receber pessoas que eram do comercial, eu recebi pensando que são pessoas que estão trabalhando tanto quanto eu, né? E que também tem que estar ali oferecendo. E eu tinha a visão, não, o comercial só quer me vender. Quando, na verdade, não é isso. Eu aprendi muita coisa com o comercial. Eu aprendi muita coisa com você. Muita coisa com você. Eu aprendi muita coisa com as suas enfermeiras que iam lá. E vou aprender hoje com a Carol, que tá com você. E pra mim é uma alegria. E eu hoje, né, grande parte do conhecimento que eu tenho sobre lesão, eu devo ao comercial. Porque eu lembro que quando a gente tinha as visitas, eu lia a composição do produto, olhava o princípio ativo e ouvia, né, o discurso de venda, enfim. Mas que era um discurso muito numa pegada educacional, né? Porque vender é uma educação também. Você precisa educar a pessoa para ela conseguir. Para que o produto funcione, né? E de fato ele seja efetivo. A gente precisa... A venda, ela sem educação, ela não é efetiva. Porque eu preciso que você, além de entender o meu produto, que você entenda como é que vai ser a funcionalidade dele no teu dia a dia, na tua realidade. Tem casos que a gente chega em determinados hospitais que a gente fala assim, vamos conhecer esse tal produto. Dani, aqui não é minha realidade. Minha realidade é Opa, então pera lá, vamos trazer para a tua realidade. Qual é a tua realidade? A minha realidade hoje é mais cobertura do que os curativos especiais. Vamos falar então sobre o que você tem? Vamos entender, vamos pegar lá todo o teu pessoal, ensinar para eles em qual momento cada cobertura, mesmo que não seja uma cobertura de alta tecnologia, mas que seja uma cobertura que vai te atender, como é que ela vai ser efetiva? Então, o comercial, principalmente quando a gente fala dele voltado para... Porque tem a multidisciplinaridade, né, dentro do tratamento de lesão. Eu não vou trabalhar só quem pede. Eu vou trabalhar quem entende e quem vai fazer o negócio acontecer. Uhum. Então, se você não consegue fazer com que aquilo aconteça, se não consegue ter efetividade, você entender o que eu estou te vendendo, acabou. Eu perdi a minha venda. E se eu não consigo fazer com que o meu produto seja efetivo bastante para você voltar a me comprar, eu acabo perdendo a venda do mesmo jeito. Então, parece que não, às vezes é chato, a gente chega em vários consultórios e aí a pessoa fala assim, não acredito que elas chegaram, mais uma hora que eu vou perder para a minha consulta. Ou para o próprio enfermeiro, poxa, elas estão aqui, maior fila de representantes para atender, mas a gente tem que saber que são eles... E aí eu ponho eles, quando a gente fala de uma classe inteira, que vão trazer isso para a nossa vivência diária, quando a gente fala do âmbito hospitalar, e eu volto a falar intra, né, hospitalar também, porque aí a gente não pode esquecer das outras classes que trabalham com lesão. E a tecnologia vem deles, as novidades. Então, as informações vêm deles. Eu costumo falar, eu sou técnica de enfermagem há 30 anos, né? Então, não tinha isso. Eu sou de uma época que tratamento de lesão, você usava papinha de povidine com açúcar, deixava 3 horas, a cada 3 horas você tirava. Então, você falar para essa galera que trabalha há muitos anos dentro de hospital, que você tem um curativo, que ele é tecnológico, que ele pode ficar 7 dias ali, dependendo da tua avaliação e da lesão que você esteja tratando, isso é um absurdo. Ainda tem lugares que as pessoas ainda querem usar o açúcar, o mel, sendo que a gente tem tecnologias para isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar. O representante, ele está ligado em educação. O representante que não está ligado em educação, ele está fazendo um trabalho errado, porque eu preciso fazer você entender como o meu produto funciona e como é que ele vai ser eficaz para o seu dia a dia. E quando a gente fala em eficácia, eu não falo só de tecnologia, é custo-benefício, é entender a tua realidade, a realidade do teu paciente. Às vezes ela fala, Dani, eu não recebo esse tipo de paciente, meus pacientes são todos de pós-operatório imediato, 24 horas depois eu vou embora. Opa, vem cá, hoje em dia tem um consenso, e dentro dos consensos internacionais, e aí eu vou chegar no ponto onde a gente precisa chegar, terapia de feridas é uma das coisas que se trata dentro do consenso com força, para o pós-operatório imediato do paciente que acabou de sair do centro cirúrgico. Então, você faz uma profilaxia ali, você começa a tratar esse cara para ele não ter decência. E aí, como é que a gente faz? Aí entra toda a questão educacional. São todos os pacientes? Não. Quem é que você vai elencar? Paciente obeso, paciente fumante, o diabético. Então, se você não trata a educação, não tem como vender produto.
tá? Não tem como a gente evoluir, né, Dani? Nem a gente como profissional, nem o paciente. E a ideia é otimizar o cuidado de maneira geral, porque vai melhorar para o paciente, que ele vai ter uma recuperação mais rápida, para o profissional, que vai ter menos trabalho de alguma certa forma, porque aquele paciente vai ficar menos tempo internado, ou ele não vai voltar para o hospital, para a equipe médica, que não vai precisar reabordar aquele doente, para as operadoras de saúde. Então, é um conjunto. Todo mundo tem a ganhar se essa tecnologia ou o curativo mais simples for bem aplicado e as coisas fluírem, né? Inclusive para o número de reinternação, né? Porque a gente não pode esquecer que uma instituição que ela usa Ela usa não, né? Que o objetivo é o paciente internar e ele sair no tempo programado. E não voltar. Sair curado, né? Vamos por assim, sair curado, a ponto que não precisa de reinternação. Resolver clinicamente o problema dele, né? Mas existe um indicador, né? Que a gente fala sobre reinternação. A gente vê os números de pacientes que saíram e que voltaram. Então, se a gente pensar numa indicação que ela é inadequada, a indicação inadequada prolonga a data, mas não só prolonga, como às vezes a gente libera o paciente e ele reinterna com um problema ou mais crítico ou mesmo que ele internou a primeira vez, né? O que é terapia de pressão negativa, Dani? A gente poderia falar aqui, Érica, e aí você sabe que eu gosto de facilitar a vida de todo mundo. Não só a Dani, mas a Carol também. Quando a gente fala de terapias que são aplicadas dentro do hospital, eu não posso esquecer que eu não estou falando para uma gama. Eu estou falando para vários profissionais. E aí você fala para o auxiliar, que hoje a gente volta, volta vendo eles voltando para o cenário intra-hospitalar, algumas redes estão contratando os auxiliares. A gente fala para os técnicos, a gente fala para os enfermeiros, a gente fala para a equipe médica. Dentro disso, hoje em dia, a gente já fala para os fisioterapeutas, querendo ou não, gostando ou não, é a realidade e eles são juridicamente embasados para o tratamento disso. Então, para uma linguagem muito fácil, para que eu consiga abranger todas as classes que a gente encontra. Intra-hospitalar, eu volto a dizer, eu gosto de deixar isso muito claro. Terapia de feridas por pressão negativa, ela não é, a realidade dela hoje não é um tratamento que se usa só intra-hospitalar, tá? A gente pode usar ela de diversas formas, de forma particular na residência do paciente, através do home care. Então, o que seria? Um curativo especial, que você vai utilizar uma esponja, a nossa de poliuretano com poliéster, e aí, dependendo daquela avaliação que você faça da tua lesão, ela pode ser uma esponja comum, ela pode ser uma esponja com prata, ela pode ser um tipo de lesão que precise vir acompanhado de uma malha não aderente para proteção de estruturas mais... Uma interface. Uma interface, né, que seria para estruturas nobres, que a gente fala. Esse curativo, ele vai ser vedado com um filme transparente. Depois a gente pode mostrar isso para os nossos amigos que vão estar assistindo na prática, como é que isso acontece. E é ligado aqui um conector. Esse conector vai ser ligado a uma bomba. Essa bomba ela faz uma pressão negativa, ou uma pressão subatmosférica, e aí a gente traz mais para a literatura, para uma linguagem mais rebuscada. Padrão ouro hoje de pressão para terapia de feridas por pressão negativa é 125. Os consensos já me permitem de 75 a 150, eu estou dentro de uma margem de segurança de pressão, tá? E é basicamente isso. Curativo especial, vedado, totalmente vedado hermeticamente por um filme transparente, com um conector que vai levar para uma bomba, e essa bomba faz uma pressão subatmosférica, uma pressão negativa, que vai fazer, e aí é um passo a passo na minha lesão, que vai trazer o resultado que eu espero. Tá? Então, a definição é basicamente essa. Aí agora, como que ele age? Aí a gente tem outros processos. Você vai ver profissionais em treinamentos que eles vão começar melhora a perfusão, melhora faz a neoangiogênese. Eu sempre gosto de falar que, para mim, como profissional, o começo de tudo é você reduzir edema. Por quê? Porque quando você reduz edema, você melhora a perfusão, você começa a dar mais estrutura para aquele teu tecido começar a fazer proliferação de aí sim, neoangiogênese. Então, para mim, o brilho nos olhos da terapia é redução de edema. Dani, mas aí você falou que eu posso usar na profilaxia.
Será que eu vou ter tanto edema? Qualquer tipo de lesão que traga um prejuízo para o teu tecido, ele vai causar um edema. Pode ser ele mais visual ou não, mas o teu interstício vai ter um líquido ali, porque aí você aí eu não vou entrar nesse detalhe, mas você vai ter ali as suas células entrando num processo inflamatório, produzindo outras coisas, para que aí você vai ter uma redução desse edema. De qualquer forma, você vai estar a injúria no tecido vai produzir um edema. E é por isso que a gente hoje é o padrão ouro no tratamento de lesão. É a terapia de feridas por pressão negativa, indiscutivelmente. E eu acho que tem a questão do microclima, né? Que se fala muito também. E ela ajuda a gerenciar isso. É um microclima. A ferida, ela para cicatrizar, ela não pode nem estar úmida demais, nem quente demais. Ela precisa estar naquele ambiente ideal. E a pressão negativa, ela vai ajudar nisso. Porque a esponja vai estar lá fazendo a pressão, né, constante ali, estimulando aquele tecido e tirando o excesso de exudato dali, mas sem deixá-la ressecada. E o filme que a gente vê, apesar dele ser impermeável, ele é permeável a vapor d'água. Então, ele vai deixar a pele transpirar diferente de um esparadrapo, muita gaze, uma ferida muito exudativa. Na prática assistencial, você usa uma cobertura, pode ser muito boa, outras com prata, ou os hidrogéis, seja lá o que for. Mas, no geral, vai se cobrir muita gaze, porque o profissional, a realidade profissional hoje, ele não tem tempo de trocar aquele curativo no hospital, num plantão de 12 horas, 2, 3 vezes. Então, ele vai botar muita gaze, muita compressa, para que aquele curativo dure pelo menos até o próximo plantão, ou o plantão noturno. E aí, a pressão negativa também ajuda nisso, porque ele vai deixar a pele transpirar, vai ajudar nesse microclima ali, que também vai acelerar o processo de cicatrização e ajudar o profissional, né? Que não vai ficar preocupado que aquele curativo está molhado, que a pele ao redor do paciente, né, tá ficando úmida porque o curativo está molhado e eu não consigo lá trocar. Então, assim, tem os dois lados, né? Eu acho que... Perfeito. Uma das coisas que a gente fala muito e por que hoje as coberturas, e aí eu estou falando de cobertura, não estou falando nem de terapia, elas demoram e elas têm uma tecnologia que deixam mais tempo ela no leito da lesão, você não precisa trocar como era antigamente, como eu volto lá 30 anos atrás, que era papinha de polvidine com açúcar, que tinha o seu efeito, tem estudos que falam sobre isso. Mas por quê? Porque foi visto exatamente isso. Antigamente, o exudato ele era tratado como um menino mau da história. Você tinha que deixar aquela lesão mais seca possível. Hoje, os estudos já falam que não. Tem que estar ali no meio termo. Você não pode nem estar seca, nem estar encharcada. A mesma coisa em relação ao clima. Você não pode estar abrindo essa lesão o tempo inteiro, porque você tem o clima, a temperatura ideal do teu tecido, né? Além do risco de infecção também, Além do risco de infecção. Quanto mais você abre, mais risco de infecção você tem, né? E a proteção da pele, né? Perilesional. Sim, porque quanto mais se abre, fecha curativo, é adesivo, aquela pele vai ficando fragilizada, né? E vocês conseguem mostrar pra gente como é que funciona? Agora. Conseguimos. A mágica, fazer a mágica acontecer, né? Enfermagem é mágica. Todo enfermeiro tem um pouquinho de cientista louco, né? Tem, de artista. Como a gente tinha falado antes, a gente precisa de uma lesão. A esponja, ou espuma, aí como a linguagem de cada um quiser. Um detalhe para essa esponja é que ela seja recortada de forma adequada, que ela caiba dentro da lesão. Eu vou demonstrar só uma coisa para vocês. Eu preciso Esse do aqui acho que dá, não? bumbum, eu acho. Não, porque eu quero mostrar dela entrando arrochada. Tá. Eu acho que você... Quando a gente fala, Érica, de entrar de uma forma adequada, aqui a gente tem uma lesão razoavelmente grande, e aqui, teoricamente, se a gente for parar para pensar, se eu fizer isso aqui, ó, eu encaixo. A terapia de feridas por pressão negativa não é essa, sabe? Não é essa a intenção, eu pegar e encaixar de qualquer forma ali. Eu preciso que ela tenha um encaixe perfeito. De jeito que ela não fique amassada, porque eu preciso que tenha contato de esponja com esponja, então pode ser que quando eu amasse ela, eu não tenha esse contato de alguma forma. E eu preciso que ela não macere minha borda. Então ela tem que entrar, sabe, suave. É o encaixe mesmo. Então a gente recorta essa esponja de forma que as minhas bordas não tenha ela, sabe? Entendi. Tá. Só pra gente... Só vou dar um pause, né? Porque
Eu lembro que quando eu dava treinamento, né, dava aula, as pessoas tinham muita dúvida do que é macerar. E aí, eu costumo explicar que, assim, macerar se você sabe ir a manicure, ou se você já ficou na piscina o dia inteiro, você sabe o que é maceração, né? Porque se a gente fica muito tempo na água e você tira a mão da água e você olha, seu dedo tá enrugado, branco, e você fizer isso aqui, a pele, ela vai esfarelando por inteiro. E aí, isso retarda o processo de cicatrização ou até, né, ela faz uma nova inflamação que, de repente, já não tinha mais ali naquela borda. Então, é só realmente pra gente deixar um pouco claro. E a gente ainda tem um agravante, porque quando você tá dentro da piscina, depois de um tempo, a tua pele volta ao normal, porque ali você teve uma hiperidratação dela, a ponto que ela tem uma ruga. Quando aí a gente volta para essa questão da maceração, a gente tem aqui agentes nesse exudato que elas vão destruir o tecido, porque como a gente fala, pode ter parte infecciosa, a gente tem ali todo um processo inflamatório acontecendo em torno daquela lesão. Então, ainda é mais difícil de tratar, porque você vai tirar e você vai ver que ela não vai sair com tanta facilidade. Então, a gente toma muito cuidado no corte dessa esponja. Tá? Como é que vocês cortam isso na prática? Como que vocês indicam cortar a esponja? Com o quê? Com o quê? Lâmina. Eu, Carol, gosto de lâmina. Não vem com tesoura. Dá pra cortar com tesoura? Não tem lâmina, só tem tesoura. A gente vai cortar com a tesoura. As esponjas, elas são fáceis de ser recortadas. Mas, assim, a lâmina, ela é muito mais precisa. Uma lâmina de tamanho grande, você chega aqui, bota, mensura mais ou menos, né? A gente já tem esse olhar meio clínico, né? Olhou. Quando a gente vai encaixar, né? Tá um pouquinho, ainda tá fora do tamanho, volta para a parte ali que você tá no seu campo, retira o excesso e tá pronto para montar. E essa questão que a Dani estava falando desse encaixe, é justamente isso, né? A gente precisa pegar e encaixar na parte da lesão mesmo. A esponja, ela vai cuidar da umidade dessa lesão. Então, a gente não pode simplesmente botar ela aqui por cima, que ela vai entrar aqui, mas essa pele, a umidade, ela vai ser distribuída pela esponja. Sim. Então, vai passar para onde está íntegro e vai acontecer como acontece na piscina. A umidade, ela vai ficar aqui. Ela tá tirando, mas em algum momento ela tá encostando ali. Contínuo, né? Uma coisa que vai ficando ali dias e dias. Exatamente. Depois de que essa esponja foi recortada, e aí só para demonstrar, e depois a gente pode fazer um procedimento de forma correta, tá? Depois que você conseguiu, faz de conta, gente, que eu cortei aqui, que ela tá encaixada de forma correta. Eu venho com filme transparente, tá? Só pra gente contextualizar. Vedei. Vou falar de todas as marcas hoje do mercado, para não ser tendenciosa a minha, embora essa que seja a marca que a gente trabalha na empresa, e é uma marca que eu posso falar que eu tô apaixonada. Ela tá entre as 5 do mercado mundial. É uma marca com SPDA, com ISO, então eu vou falar de Anadyne, mas eu vou explicar de todas as marcas. Feito isso, eu preciso que essa esponja ela tenha contato direto com esse portal. Então, o que eu vou fazer? Algumas marcas você vai fazer um furo do tamanho da moeda de R$1. Só no filme ele não pega a esponja. Parece difícil na hora que a gente fala de teoria, mas na prática é muito mais fácil fazer esse furo. Outras marcas vão pedir que você faça um quadradinho, ou um retângulo, ou uma bolinha bem menor, que só deixa em contato mesmo o local onde tem o sensor. E aí vai muito de marca para marca, tá? Vou falar da minha agora. A gente vai fazer uma bolinha do tamanho da moeda de R$1. Esse portal, ele vem com um adesivo também, e a gente vai colocar aqui em cima. E aí a gente chega nesse momento aqui do curativo, tá? Isso aqui já está montado. Esse curativo, como eu tinha falado, o exudato que vai ser retirado, ele vai ter que ser depositado em algum lugar, que vai ser dentro do reservatório. Hoje em dia a gente tem as terapias que elas não possuem reservatório, que são as terapias que você usou, jogou fora, são as descartáveis. A gente tem terapias que tem reservatório que vai de 70... Tem de 45. 45 e chega até 1.100, tá? Então, você vai escolher a sua terapia de acordo com o tipo de lesão que você quer tratar. E aí, vai muito da avaliação que se faça. Esse reservatório, ele é conectado a uma bomba. Esse aqui é o de 200. Essa máquina aqui, ela pega até 1.100, tá? Eu vou pegar o reservatório e vou conectar a esse portal.
Vou botar assim pra gente poder ver bem o que acontece com a esponja. Carolzinha, você quer que eu segure? Você vai... Acho que fica mais fácil. No momento que a gente aplica, ela, ó, sugou. Por isso que alguns chamam erroneamente de terapia a vácuo. Exatamente. Se a gente for falar um pouquinho da história de terapia, a terapia a vácuo, né, se a gente pode falar assim, ela é pré-histórica. Porque antigamente, se você tinha uma picada de cobra, o que se fazia antigamente? Sugava e pressionava. Não era isso? Sim, sim. Então, antigamente fazia isso. Em 1970, vem um médico e ele desenvolve essa terapia. 70. Olha como é que a cronologia ela é distante das coisas. Só na década de 90, ela é patenteada e ela vira um modelo para venda usual. No Brasil, ela só chega em 2000. Só em 2000? Demorou, né? Olha o caminho que leva. Demorou, né? Nos primeiros anos, a gente tinha apenas uma marca. Porque a patente dela só permitia que era ela. Hoje a gente tem... Que é o nome que você falava direto no mercado, né? A marca que vira a terapia, né? Exatamente. E aí, com o tempo, a gente vai desmistificando até essa questão. O que é a terapia de feridas por pressão negativa? Às vezes a pessoa... terapia por pressão negativa. Terapia por pressão negativa, a gente tem aqueles vácuos que usa também o que você faz nas costas para fisioterapia? As ventosas. Ela não deixa de ser uma terapia por pressão negativa. O que ela faz? Puxa, eu estou tratando uma lesão ali? Não. Então, é terapia de feridas por pressão negativa. Independente da marca que você use, o procedimento que você está utilizando é uma terapia de feridas por pressão negativa. E aí entra todo esse mecanismo de ação que a gente falou aqui. E dói. Você pega relato de paciente com dor, com desconforto no uso? Depende muito da indicação, né? Os pacientes de feridas crônicas, né, no geral, eles reclamam menos de dor, mas isso tudo vai depender de que momento do tratamento que você está naquela lesão, né? Quando a lesão ela começa a, de fato, estar melhor, mais granulada, né, mais vermelhinha, que é o tecido vivo, né, propriamente dito, eles sentem um maior incômodozinho. Que quando esse poliéster encosta ali e que dá essa primeira pressão, alguns fazem aquela carinha de que está incomodando um pouquinho, mas depois eles toleram. E o limiar de dor, ele é muito pessoal, né? Sim. Cada um vai ter ali o seu, depende da região, se é uma região com mais terminações nervosas ou menos, as condições clínicas prévias desse paciente, porque se é uma lesão de pé e o paciente é diabético, já não tem muita sensibilidade, então tudo isso influencia. Mas assim, não é uma dor contínua, a gente fala que, de fato, é uma terapia que é para ser indolor. Então, assim, as bombas, elas costumam ter intensidade, né? Que é como ela vai distribuir essa pressão. Então, assim, para um paciente que tem uma dor maior, a gente não vai deixar na maior intensidade da forma de que o portal vai entregar essa pressão e fazer a puxada. Então, a gente consegue ajustar essa intensidade, diminuir, às vezes, um pouco a pressão. O padrão ouro é 125. Sim. Mas tá sentindo dor, tá sentindo incômodo, a gente diminui até ele tolerar, adaptar. Então, assim... De maneira geral, acho que independente da marca, a gente consegue fazer esse ajuste, porque não faz sentido você tratar e trazer dor para o paciente, né? Não é o... É porque quando a gente pensa em tratamento de lesão, quando a gente fala do processo infeccioso em si, o que acontece? Quais são aquelas características que você olha para ver se o paciente está com uma lesão no processo inflamatório? Tem vermelhidão, tem a dor propriamente dita. Aí você vai vendo, tem o edema. Então, necessariamente, uma lesão, quer dizer, não necessariamente, né, mas o paciente já pode estar envolvido, dependendo da fase que ele vai estar do processo inflamatório ou da lesão dele, que ele já sente dor por si só. Se aí, isso associado a uma terapia que vai fazer um push, e aí hoje as bombas elas estão mais inteligentes, que a gente possa falar isso assim, mais intuitivas nessa questão, justamente, a intensidade ela já não chega com a pressão de 125, então essa intensidade ela vai atingir o 125, mas ela vai mais numa cadeia evolutiva, sabe? Você começa com uma pressão, com uma intensidade menor até ela atingir a intensidade que você precisa.
Então, a dor, ela é relativizada, literalmente, e a gente vai analisando isso de acordo com o tratamento, com o cliente que vai chegando para elas, né? Mais para elas do que para mim. Às vezes eu só escuto o relato delas falando, Dani, olha, esse paciente está sentindo muita dor, ou esse paciente sentiu uma fisgada, como se fosse uma queimação. E aí elas vão ajustando isso de acordo com aquilo que elas estão na vivência lá no dia delas. Nisso o consenso foi bem positivo, quando ele estende do 125, que era uma realidade de anos atrás, que você pega todo mundo usando 125 e estende para 75, 150. Você começou a falar sobre indicação. Em algum momento você soltou, né, o termo indicação, às vezes o paciente tem uma lesão crônica. De fato, qual é a indicação da terapia pressão negativa? Olha, a gente preconiza hoje, né, feridas cavitárias, sejam agudas ou crônicas, né, de difícil cicatrização. Nas crônicas, as feridas com mais cavidade, as feridas estagnadas, e as feridas agudas, as feridas muito extensas, com difícil controle de exudato, risco de contaminação do local. Então, que a gente vai precisar fazer que esse tecido suba e faça a gerência do exudato mesmo o mais rápido possível, que não contamine e não vire um outro problema para o paciente. No geral, eu acho que a indicação principal... A gente pode incluir aí agora, que vem com força, e a gente vai ver isso muito na prática, são as lesões que teoricamente não tem infecção, mas você precisa fazer a profilaxia pensando justamente em não ter a decência da ferida operatória. Uma outra coisa que o consenso traz com muita força agora, o consenso mais atual, e isso eu estou dizendo o consenso desse ano, são as lesões, as feridas de cirurgia cardíaca. Então, a gente vê com mais força. Então, cara, eu costumo falar o seguinte, é mais fácil a gente falar das contraindicações do que a gente falar das indicações, porque se a gente fala de indicação, é uma gama imensa de feridas que a gente pode tratar. Abrindo, né? Hoje não tem só a pressão negativa tradicional para feridas cavitárias, crônicas, de reservatório. Hoje a gente tem a pressão negativa para gerência de abdômen agudo, a gente tem a pressão negativa que gerencia incisão cirúrgica fechada. Então, vai aumentando. E a gente, né, na enfermagem, na medicina, de forma multidisciplinar, se adapta. Né? Tem, às vezes, feridas de cirurgia de crânio, que você nem imagina usar a pressão negativa, que usa em bebês, adultos. É uma forma de achar solução para aquilo que está parado. Que Às vezes você não quer nem fazer tecido crescer. São os casos dos retalhos e dos enxertos. Você só quer ajudar ali a gerenciar justamente a questão do edema. Tirar ali o excesso de líquido que tem, fazer com que que tenha uma aderência melhor ali, melhorar essa perfusão. E aí você tem uma gama impressionante. O que me trava? Contraindicação. E o que é a contraindicação? Perfeito. Antigamente a gente tratava de contraindicações absolutas, tá? Você via, isso aqui eu não posso de jeito nenhum. Hoje a gente tem aquelas contraindicações que a gente precisa observar. Tecido necrótico, quanto que eu penso numa lesão que eu não possa tratar a lesão se ela tem um tecido necrótico? Eu não posso com 30%, porque quando eu penso numa lesão na totalidade dela, eu posso tratar 70%, já planejar o meu desbridamento, seja ele cirúrgico ou não, e aí isso já vai sendo uma questão mesmo de providência, tipo, relatório de enfermagem e cuidados depois do que vai fazer com aquela lesão, para utilizar depois de forma mais assertiva, mas eu não perco o time dos 70% da minha lesão, que é uma lesão viável para o tratamento. Pacientes que usam anticoagulantes, sangramento ativo eu ainda mantenho lá a questão para mim, tá? Como contraindicação absoluta. Mas pode ter determinadas cirurgias que o médico vai falar assim, por minha conta e risco eu vou botar porque eu quero tirar tudo que tem de resquício de sangue ali. Sim. E eu vou fazer um exame laboratorial, horário, ou a cada 3 horas naquele paciente para eu ver se está sendo eficaz para o que eu quero ou se está trazendo mais malefício. E aí eles mesmos param e aí a gente vai auxiliando e ficando ligado com os médicos junto a isso. Lesões oncológicas, elas são contraindicadas porque eu não quero fazer proliferação de célula maligna. Sendo que hoje tem algumas instituições que elas já aderiram para o paciente em tratamento paliativo o uso da terapia.
Por quê? Porque eu trago bem-estar para ele e eu dou um fim de vida, que a gente pode falar fim de vida. Hoje o paciente paliativo, tem pacientes em cuidados paliativos que sobrevivem 1 ano. O que eu posso fazer para esse paciente ficar bem? Se ele está com a terapia está vedada, ele não está olhando a lesão. As pessoas conseguem ficar próxima deles sem ter aquele impacto de ver uma lesão. E você faz o controle do odor. Controle do odor, controle do exudado. Mais de 1 ano, né? Quantos pacientes a gente não vê que estão em paliação? Porque paliação costuma ser um tabu, né? É um tabu, um tabu, um tabu. Hoje a gente está vendo crescer o número de práticas, né? Que são voltadas para o paciente em cuidado paliativo. Mas para a gente crescer o número de práticas, a gente precisa conversar sobre isso. Aí surgem as comissões de cuidado paliativo, aí surgem novas práticas, surgem novos treinamentos, e aí surgem novas visões, até, de repente, sobre a terapia pressão negativa para esse tipo de paciente, né? Eu acho que a gente vai chegar num patamar, acredito eu, que a terapia ela não vai ser mais inacessível para uma gama de pessoas, sabe? Do mesmo jeito que a gente tem hoje coberturas que estão mais próximas e mais acessíveis para pessoas usarem, que antigamente elas não tinham essa possibilidade, a terapia, uma hora, ela vai ser comumente usada por todas as pessoas que tenham necessidade, justamente por você aumentar a quantidade de indicações e ser efetivo naquilo que você está fazendo. Então, isso, para mim, é uma visão do futuro, assim, sabe? Do futuro muito próximo. Você tinha uma empresa em torno de 10 anos, essa uma já cresceu para 7 empresas. Isso eu estou falando dentro do mercado brasileiro. Porque se a gente for pensar no mercado mundial, a quantidade de empresas que tem é muito grande. Então, eu acredito e espero realmente que todos tenham acesso, sabe? Os pacientes do SUS, os pacientes que são tratados pelo ESF, tenham acesso a essa tecnologia que vai trazer. Do foco ferida, né? A cirurgia plástica hoje usa muito pressão negativa, muito, para gerenciar pós-operatório de múltiplas cirurgias. Cirurgia cardíaca. Quem na vida poderia imaginar que a cirurgia cardíaca estaria fazendo isso como um coadjuvante para tratamento deles? Então, eu acredito que ainda tem muito crescimento. A gente tem alguns modelos aqui, né? Vocês indicariam para algum a terapia pressão negativa? Para alguma dessas razões? Eu posso falar primeiro que essas peças, elas são todas confeccionadas por uma enfermeira queridíssima. Juro. E aí incrível, com né? louvor, sabe? Porque ela relata a nossa realidade. Então, Claudinha, um beijo. Talvez não dê suas pra ver peças. no vídeo, mas é de detalhes, muito né? Detalhe, né? Acha pertinho ali, ó, daquela câmera ali, ó. Muito de detalhes. Não, o biofilme, que são as dos bichinhos, Carol. Deixa eu pegar dos bichinhos. Enfermagem, às vezes, acaba em arte, né? Em Acho que tá arte. com ela. Mas assim, eu tô brincando que enfermagem acaba em arte, às vezes mesmo, porque eu gosto bastante de arte, eu desenho no papel. É a parte artística do negócio. É a parte artística que é educacional, né? Educacional, assim, para a saúde. Para a saúde. E é feito por uma enfermeira, então eu só queria fazer essa ressalva. Carol, você quer falar das indicações? Quando a gente fala das... Acho que vai ficar ruim de mostrar aqui, né? Talvez. Levanta, talvez. Bom, nas feridas, assim, contaminadas, a gente, sem o tecido necrótico, de uma maneira geral, a gente preconiza a utilização da prata, né, para ação antimicrobiana mesmo, para fazer esse controle ali do biofilme, né, e ela não vai matar o bichinho que tá aqui, né, mas ela vai impedir um crescimento e aí conseguir que o tecido comece a recuperar com a antibiótico terapia, o que o paciente estiver fazendo, e que a gente consiga adaptar melhor. Para as lesões que elas têm, né, tecido misto, assim, que é o que a Dani estava falando, né, tem esfacelo, ainda tem um pouquinho de necrose, a gente também, se puder usar a prata, mas dá para usar uma esponja comum, e a gente vai fazendo o amolecimento, né, desse tecido desvitalizado, sem a necessidade, às vezes, do paciente ir para o centro cirúrgico, ser abordado, porque às vezes ele não tem condição. Então, a própria pressão, ela vai amolecendo esse tecido, e aí, gradativamente, a gente vai limpando essa ferida até que ela esteja na fase que a gente quer de granulação e vai superficializando ela de maneira geral, e a gente vai limpando sem ser fisicamente, né, mecanicamente, sem agredir muito o paciente, só com a terapia. Né, ele vai trazendo pro reservatório e vai fazendo essa... Eu indicaria daqui para cá, essa aqui, óbvio que são as não classificáveis, desde que ela seja desbridada e a gente consiga enxergar. Essa precisa de centro cirúrgico primeiro. Sim.
E Mas eu indicaria daqui para cá todas, mais daqui. Aí aqui seria entra já as feridas de pós-operatório. exatamente. Já com essa tecnologia da pressão negativa para gerenciamento de incisão. Mas, assim, para lá É grande o campo de indicação, assim, da terapia. Bem grande, né? Bem grande. E tá expandindo, né? E, cara, e quanto mais empresas chegam, e aí a gente volta àquilo que a gente falou lá no começo, mais conhecimento chega, mais hospitais vão ser beneficiados com a visita dessas pessoas que vão levar esses treinamentos. Quando eu comecei a trabalhar com a terapia de feridas por pressão negativa, alguns anos atrás, eu via que era uma técnica abordada por poucos. Então, ainda tinha muito medo, que ainda tem, sabe, do pessoal do hospital, de como manipular. E aí, uma das coisas que eu falei assim, cara, eu preciso levar essa informação. Qual é a forma mais legal de eu levar a informação? É eu conversando só com a chefia? É eu conversando só com as comissões de curativo? Não. É levando treinamento. E aí você evidenciou por diversas vezes essa questão. É de juntar a galera mesmo do auditório, e quando não tem auditório no refeitório, e quando não tem, a gente vai juntando grupinhos para que eles possam ter acesso à informação e saber aquilo que eles estão... Para que serve essa tecnologia? Por que botaram uma bomba? Porque hoje as bombas são tão diversificadas que, se dependendo do hospital que você esteja, cara, pode ser uma bomba daquela que faz compressão de membros inferiores. E aí eu não vou dar muita atenção. Né, o que é cada uma, porque tecnologia é o futuro, né? Então vai ter as bombas do curativo, as bombas da fisioterapia, as bombas da medicação, vai ter tudo. Eu sou muito daquela assim, eu trabalhei a vida inteira dentro de CTI. O paciente que é meu, ele é meu. Sabe? Você toma posse. Toma posse. É pegada. O dripping do paciente da Dani acabou. Eu vou lá trocar. Não, chama a Dani, que a Dani vai preparar o dripping do paciente dela. Dani, mas é o horário de descanso, é o horário do almoço. Não, já vou deixar tudo encaixado, porque a responsabilidade, quem responderia para aquele paciente, para aquele procedimento que estava sendo feito, era eu. Então, eu sempre tive essa questão. Por que eu não vou entender de uma coisa que é do meu paciente? Sabe? Tá nele. E o conhecimento é livre. É livre. Não tem barreira para o conhecimento, né? A gente tem a legislação, óbvio, né? Por área, o que cada um pode fazer. Pode ou não fazer. Mas o conhecimento, ele é livre. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais domínio eu vou ter e mais segurança eu tenho na hora de prestar um cuidado, saber que aquela prática que eu tô fazendo, ela pode ou não, é indicada ou não, né? O conhecimento, ele é livre. E tá ali, só o paciente ganha com isso, né? Eu costumo falar o seguinte, quem instala, quem avalia, instala. Enfermeiro ou equipe médica, porque aí tem casos que a gente faz em centro cirúrgico. Quem mantém? Técnico, auxiliar, o próprio familiar, se for residencial. Então, todo mundo tem que ter o conhecimento. Né? A família, o acompanhante, ele tá cuidando ali também, tomando conta. Se a máquina alarmar, que obstruiu, que o curativo soltou, que deitou em cima, ele vai acionar. Acho que a gente estava conversando disso um pouquinho antes, né? Que o óbvio tem que ser dito sim, porque senão a gente fica com as coisas totalmente separadas, né? A gente precisa hidratar a pele do paciente. Tá, mas aqui em volta, onde está o curativo... Dá uma margem de segurança. Vamos dar uma margem, porque senão o óleo do hidratante vai soltar essa película e aí vai tirar o curativo. Ele não sabe, ele aprendeu que tem que hidratar as costas do paciente, o pé, a perna, e não vai associar, vai passar por cima do curativo. E o que é óbvio? E o que é óbvio? Pra mim, talvez não seja pra você. Porque se as coisas fossem tão óbvias assim, a gente não teria um protocolo de comunicação. Você quer ver uma coisa que a Carol falou no começo, que é uma das coisas que eu falo muito nos treinamentos? Todo filme transparente que a gente usa dentro do hospital, ele tem MVTR e WVTR, que é justamente o que vai fazer e auxiliar nessa transposição de calor e umidade, que é do nosso organismo, que é diferente do filme de cozinha que a gente usa. Se eu começo a, Dani, olha, o filme está soltando, a máquina está alarmando, o que eu faço? Aí, normalmente, eu falo assim, você quer fazer uma chamada de vídeo? Aí a gente orienta, corta o pedacinho que soltou, pega um dedo de margem para cima do filme e adapta. Se eu não dou essa orientação, qual é a primeira coisa que o cara que está lá na ponta vai fazer? Filme sobre filme. Daqui a pouco, ele vai achar que está o curativo mais vedado do mundo. E é o que vai fazer o curativo soltar. E é o que vai estar tudo solto, porque eu vou diminuindo essa taxa de transmissão de umidade e valor. Não é e não é É o óbvio não dito.
que precisa ser dito e discutido, sem vergonha, né? É uma máquina, mas ela precisa ser carregada. Sim. E aí, pode parecer que não, mas acontece. Não carrega a máquina, o curativo parou de funcionar. Você não tem uma tomada? Se você não avisar que porque ela precisa carregar por um tempo... E eu não sei, a pessoa não é um profissional da saúde que tá ali, né? Então a máquina desliga, o caos se forma por um óbvio que não foi dito. E mesmo que seja profissional de saúde, porque assim, se a gente pensar hoje num ambiente, eu tenho alguém que tá ali, às vezes, numa rotina, às vezes não, muitas vezes, uma rotina estressante, né? Uma rotina que às vezes é a primeira vez que você tá instalando alguma coisa, ou que você tá lidando com alguma coisa. Então você soma essas coisas, o que de fato é óbvio. Por isso que a gente tem dupla checagem, né? Até mesmo não só checando coisas, mas na própria comunicação, né? Comunicação em alça fechada, pra gente conseguir confirmar as coisas. Eu hoje estou num ambiente que ele é diferente, né? Isso aqui é um ambiente startup, não é um ambiente de assistência. Apesar da gente falar de educação, a gente não tá num ambiente de assistência, mas eu bato muito isso com a galera que tá aqui dentro, né? Porque eu sou enfermeira, mas a gente tem uma acadêmica com a gente, né? Uma estagiária, mas de resto... Você precisa entender a tua classe, mas ele que é designer, ele precisa entender, porque ele vai saber exatamente o que ele vai botar no ar para que tenha uma continuidade de entendimento de raciocínio. Ela que é acadêmica, ela está aqui também aprendendo e ela vai levar e transmitir isso depois dentro da realidade de entendimento. Né? A gente está na parte de vendas e da assistência. Para o médico, eu vou explicar a terapia de uma forma, né? Porque ele quer saber, às vezes, o pormenor ali de como a esponja age, qual é a diferença dessa para outra. Para a equipe do hospital, pode ser nessa linguagem ou não, vai depender da realidade daquele ambiente. Para o familiar que está ali, ele precisa participar desse cuidado. Então, assim, a gente tem que chegar com uma linguagem que atinja todo mundo para que o produto funcione, a terapia seja eficaz e seja, né, eficiente. O próprio paciente envolvido no seu próprio cuidado, que hoje já tem isso na literatura também, né? Sim. Com certeza. E muitas das vezes são pacientes que são lúcidos, orientados e estão usando aquilo ali e precisam entender. E às vezes uma coisa ela precisa ser tão bem dita para ele, porque a gente costuma falar o seguinte: mente vazia, oficina do diabo. O cara tá sentado lá, ele não tem mais nada para fazer. Os dias dele dentro daquele hospital, e eu tenho uma bomba que é uma tecnologia nova. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tentar mexer nisso aqui. E aí a gente precisa explicar para ele, olha, não mexe, porque aqui tem alarmes, aqui tem uma programação que a gente faz. E aí isso tudo precisa... Vou contar uma história real aqui. Posso tomar banho? Pode. Chama o pessoal da enfermagem que vai ajudar o senhor na hora do banho e tudo bem. O que a gente indica? Vai tomar banho? Ela não pode ficar desligada em até 2 horas, mas dá para eu desconectar, dá para eu deixar a bomba fora, porque tem tomada. Pode tomar banho? Pode. O paciente levou aquilo tão a sério que ele foi com a máquina para dentro do chuveiro. O óbvio que não existe. Me ligam desesperada, Dani, tem uma bomba aqui que tá saindo um monte de água dentro. Eu falei, não liga na tomada, eu nunca vi isso, mas estou indo para ir saber, para entender o que está acontecendo. Chega lá, o que aconteceu? Aí ele, você não falou que eu podia tomar banho? Aí eu falei assim, aí troquei, óbvio. Eu falei, cara, não é assim. E aí é o óbvio, porque qualquer pessoa ia pensar, ok, isso aqui faz parte da eletricidade, eu não vou molhar porque vai voltar para uma fonte que vai carregar isso na eletricidade, pode me dar um choque. Mas não. Foi o óbvio, não dito. Ele estava focado. O meu curativo tem que ficar funcionando, não pode desligar, não pode soltar. O certo ele fez, gente. O certo ele fez, errado ele... Explica a partir de agora que, olha, isso aqui não pode molhar. Quando a gente fala de tomar banho, é pra gente desconectar aqui rapidinho o seu tomar banho, porque tem que proteger. E aí a gente usa uma outra linguagem. E como é que vocês orientam as equipes para fazer essa proteção? Ou para o paciente, como é que eles protegem? Vai depender muito da região, da onde está o curativo, mas... Geralmente usa o quê para proteção? Os hospitais hoje, de maneira geral, eles usam muito filme de cozinha mesmo, né? Já tem nos hospitais, então se for uma região difícil, enrola com filme, eles fazem isso, inclusive até em acesso. Se for pé, usa saco plástico, a gente viu um paciente há pouco tempo com uma botinha daquelas de moto, tem até antiderrapante, porque aí fecha a veda ali. Então, assim, vedar para evitar que entre água, se for uma região que você possa não molhar, banho de chuveirinho, não entrar direto.
São os cuidados que a gente Adaptações tá falando. diversas de acordo com a realidade, né? Isso a gente chega num local, vê e orienta com a realidade que te foi apresentada. Às vezes o paciente lúcido orientado deambula. Você vai falar pro cara, não vai ter que tomar banho de leite a partir de hoje? Não. Então a gente orienta. Até porque a gente tem que preservar a autonomia e a independência, né? Estimular isso. E eu tenho algumas coisas a gente até segura um pouco. Eu tenho muito medo desses banhos de chuveiro do paciente, porque é o único banho que ele toma no dia. É um banho quente, que sai vapor pro quarto inteiro, e normalmente ele quer sempre um pouquinho mais. E aí, Eu quero um pouquinho mais sempre. todo mundo quer um pouquinho mais. Aí eu sempre falo, olha, cuidado com esses banhos de chuveiro, dependendo de onde está essa lesão, se não for uma lesão possível de proteção. Às vezes é uma sacra, que você põe o paciente na cadeira higiênica e leva. Então a gente toma só um pouquinho de cuidado com isso, mas não é nada, oh meu Funciona, Deus. na prática Dá certo. flui, dá né? certo. Funciona. Carol, como é que foi a primeira vez que você instalou uma terapia de pressão negativa? Olha, você faz. Você tem a teoria, né? Mas quando você chega na prática, você fala, cara, e aí? Filme para um lado, esponja para o outro, material. Nunca se tem muito espaço, né? Beira-leito, principalmente. Mas aí você fica assim, meu Deus, será que eu vou conseguir encaixar? Será que eu vou conseguir vedar? Te dá uma ansiedade. Mas quando você começa a fazer, você fala, cara, foi. Que vai vedar? E quando você vê, flui. E aí você rapidamente vai. É muito isso. Você precisa praticar aquilo que a gente aprendeu. Então, assim, você não pode ter medo, né? De ir lá botar na mão na massa. Eu tive a oportunidade de aprender, assim, com uma equipe maravilhosa. Então, assim, a primeira vez eu não fui sozinha, né? Eu fui com outras enfermeiras que trabalhavam comigo. Fui com uma, numa segunda instalação fui com a outra. E eu acho que é isso. Eu acho que nós, da área da saúde no geral, enfermeiros ou não, a gente tem que perguntar assim, vamos comigo a primeira vez? Se eu fizer alguma coisa errada, você me avisa. E aí, não, agora eu vou andar sozinha e vou fazer. A Carol, ela começou com uma equipe diferente também. Mas as meninas que trabalhavam comigo, elas só iam pra rua sozinha depois de 3 meses acompanhando alguma colega. Então, independente, porque eu sempre tinha a noção que eram lesões diferentes, instituições diferentes, forma de lidar diferente. Então, eu segurava 3 meses. O povo tava louco, porque com 3 meses, você fazendo aquilo na prática diária, você já tá muito bom naquilo que você faz, sabe? Você vai ter, às vezes, alguns casos que fogem muito àquela regra normal do dia a dia, que você vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas eu falava assim, cara, não. Porque pode ter um caso desse que vai fugir a regra lá na hora, 3 meses. 3 meses eu liberado. confesso que eu falo que eu sou agoniada. Então, eu sempre sou aquela que eu quero fazer. Aí, não, já sei, vou sozinha. Vamos cada um para um lado, vamos agilizar, que eu vou dar conta. O que é lesão? Tem foto? Não tem? Aí chegam lá, e agora? Gente, pede ajuda. Mas tem sempre. E funciona. E aí elas ficavam, às vezes, bem... Dani, mas eu já posso. Eu falei, calma. Tem tempo. Porque eu e as tipo assim, né, que a gente vai aprendendo pra depois, você entender, né? porque cada hospital era um detalhe diferente de entrada e tudo. E aí, às vezes, a colega tinha um pouco mais de experiência. Mas aí, sabe o que eu acho que é o legal também disso? Que antes até de eu trabalhar com a pressão negativa, eu era da área assistencial e trabalhei em algumas instituições que tinham time de pele, time disso. Então, o cuidado, às vezes, ele vai se ficando repartido, né? E aí, independente disso, eu não sou do time de pele, mas, meu paciente tá com VAC, eu ia olhar como é que funciona, como é que não funciona, vai trocar, quero ver. Então, assim, se torna uma experiência que você já teve. E aí, quando você vai pra prática, que você começa a usar aquilo, é muito mais fácil. Então, assim, eu acho que quem tá nos hospitais tem que ter a curiosidade de aprender. Eu sou técnico de enfermagem, não sou eu que vou instalar um VAC. Cara, vai. É você que vai manter. Você vai precisar daquela informação para alguma coisa que você nem imagina, mas você vai usar aquela informação que você absorveu ali com o enfermeiro ou com o médico que estava lá, qual seja o profissional que instalou, de você cuidou. A gente nunca perde, né? O conhecimento que você aprende ali, você sempre salva e usa no seu HDzinho que você nem sabe e usa num outro momento da sua vida e fala, eu já vi uma coisa e vou fazer isso aqui agora. Então, vocês podem dizer hoje que ferida, tratamento, né? A gente tem o domínio do cuidado ali, do tratamento, dá pra gente uma autonomia profissional. Com certeza. Eu acho. Autonomia profissional e financeira.
Se a gente Também. for pôr hoje na ponta do lápis, Sim. olha quantos consultórios de tratamento de lesão as enfermeiras abriram hoje. Olha quantos procedimentos particulares elas fazem fora do consultório delas. Então, não é só uma autonomia profissional, de eu ter o conhecimento e de eu conseguir, sabe, um destaque dentro da minha equipe intra-hospitalar. É a função de eu sair mesmo e ganhar dinheiro. Então, a autonomia ela vai um pouco mais só do que E é uma profissional. autonomia que te traz reconhecimento, talvez não profissional na hora, né? Porque eu acho que a área da enfermagem, a gente está inundado de tanto processo, de tanta burocracia ali, e aí você fala, não quero mais aprender isso porque eu vou ficar sobrecarregada mais do que eu já estou. A realidade é essa. No público, no privado, a gente sabe que a realidade essencial é essa. Só que o conhecimento, quando acho que todo mundo absorver, né, que o conhecimento nunca é demais, talvez você não vai ser valorizado ali, mas em algum momento você vai ser visto, você vai ter outra oportunidade que aquele conhecimento, sim, aquela sua vivência naquela terapia ou naquele procedimento vai te levar para um lugar melhor. Sim. Seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E, cara, eu acho que é isso que falta ainda muito pra gente, que eu acho que a gente tem que difundir isso. Não é mais trabalho, é mais conhecimento para você, que vai facilitar a sua assistência, que vai facilitar seu crescimento profissional. Apesar da gente saber que, assim, é uma rotina que realmente tem muita demanda, né? Muita demanda, assim, de trabalho, exige muito esforço. Então, nós somos seres humanos. E aí você tá numa rotina de muito esforço já. E você colocar mais uma coisa, é óbvio que na minha cabeça vai passar que, poxa, mais uma coisa. Mas a gente precisa ampliar, contornar. É isso, Ney. Né? Porque a gente tem um pensamento imediatista. Sim, a longo prazo, como é que vai ser aquilo? Se eu penso num plantão, que eu tenho, sei lá, um setor com 25 clientes, tá? Ou pacientes, como a gente chama. E eles têm lesões para trocar, que eu preciso trocar o curativo deles por serem exudativos a cada 12 horas porque vaza para fralda, porque suja o lençol, porque eu vou precisar movimentar toda a equipe, porque aí eu vou trocar mais fralda, eu vou gastar mais gás, eu vou gastar a parte de rouparia, porque vai ter que precisar levar aquilo para lavar. Se eu penso nisso com uma troca de um curativo que é preconizado nos consensos a cada 72 horas, o que é mais vantajoso para mim? É eu ter um paciente com um curativo simples, instalado, ou com uma terapia de feridas por pressão negativa. É mais fácil eu parar o meu dia, aprender e instalar uma terapia do que eu ter que fazer trocas daquele curativo que está Com certeza, e é crescimento profissional, qualquer coisa que seja, que fosse uma terapia mais simples, mas ainda assim a gente está falando de autonomia, a gente está falando sobre crescimento profissional, a gente está falando de domínio, né? Porque coisas que são nossas, fazem parte do dia a dia, que às vezes a gente, por ou ter muita coisa, ou por ter medo, você acaba não tendo domínio e aí você não sabe. Né? Ou cansaço, o que é normal, e a gente não pode deixar de dizer que isso existe sim, porque chega uma hora que a gente realmente, há dias que a gente tá muito bem, há dias que a gente não tá, isso existe, mas às vezes é preciso que a gente contorne isso, né, dê o primeiro passo pra gente conseguir ter uma autonomia e reconhecimento profissional, né. E hoje eu tô do outro lado, então quando eu tenho que fazer alguma coisa intra-hospitalar, eu já chego, penso no melhor horário, que eu sei que não é o horário do caos para todo mundo, para não atrapalhar aquela rotina lá de dentro. Já chegar e falar, olha, eu tô aqui para ajudar, vocês já conhecem, não conhecem, o que a gente pode fazer aqui para que isso se torne o menos estressante para todo mundo, para a equipe inteira. Você para realmente uma equipe. E aí, acho que quando você chega com essa conversa, cara, aí fala, não, eu quero isso, como é que faz para pedir, como é que a gente padroniza? Flui. A gente estava falando sobre, né, a gente falou muito sobre autonomia, sobre empoderamento, né, porque no fundo a gente está falando sobre empoderamento, assim, a gente só não deu o nome à coisa, reconhecimento profissional, e aí a gente esbarra em algo que a gente tem falado muito, eu tenho visto, né, eu tenho falado muito, fui dar aula sobre treinamento e acabei falando sobre liderança. Como é ser líder de uma galera que teoricamente não é ali, ó, da sua área? O líder, ele enfrenta desafios todos os dias. Todos os dias. Mentira. Não, que isso? Imagina. Vida de líder é tão fácil. Tá sentado na cadeirinha do sucesso, né? É o terceiro céu, né? Você encontrar um ponto de discurso
que ele atinja a todas as pessoas que você lidera, seja ela da parte de saúde ou não, sejam pessoas muito mais graduadas que você ou não, ele é complexo, porque você não está lidando só com o entendimento do português. Você lida com emoções, você lida com personalidades, você lida com pensamentos. Às vezes a pessoa ela não está nem um pouco a fim de te escutar. Ela vai te atender porque, teoricamente, numa cadeia hierárquica, tu é líder dela. Sim. Mas do tipo assim, ela quer mais que você se lasque, que o mundo acabe, entendeu? É basicamente isso. E até para você atrair esse profissional, porque você pensa o quê? Esses dias eu fiz um post até no LinkedIn falando justamente sobre isso. Uma coisa é você ter pessoas que você lidera. Uma coisa é você conseguir unir essas pessoas de forma que você chama essas pessoas de equipe. Sabe? É muito mais complicado você ter liderados do que você ter uma equipe. E quando essas pessoas... e aí eu vejo isso de uma forma mútua, sabe? O respeito que eu presto para elas e é o respeito que elas me dão, sendo eu mais graduada ou não. Eu falo muito isso, eu tive já pessoas na minha equipe que tinha doutorado, sabe? E conseguia me compreender e me entender como tipo, não, essa aqui é a visão da minha líder, entendeu? Então, é complexo. Uma outra coisa que eu sempre vou fazer, a minha equipe ela está acima de mim em qualquer situação. Sabe por quê? Porque querendo ou não querendo, a frente de combate é deles. Um líder, ele não é, por si só, o dono da história. Eu não chego a lugar nenhum se não for pelas pessoas que eu estou liderando. Sim. Sabe? Como é que Dani conseguiu chegar em determinado lugar? Porque eu tinha pessoas que estavam comigo e caminhando junto ali que fizeram chegar onde eu estou. E eu não faço, sabe, aquele brilho do aparecer, de estar. Tanto que, quando eu recebi o convite, qual foi a primeira coisa que eu falei? Posso levar alguém? Posso levar o nome da empresa? E vai ser assim sempre, sabe? Porque eu penso muito nisso. Aonde que eu posso chegar? Eu tenho uma visão muito futurística. Às vezes as pessoas estão pensando no aqui e agora, e eu estou pensando daqui a 5 anos. Quem vai ser a Daniele daqui a 5 anos? O que a Daniele quer daqui a 5 anos? E eu não quero profissionais que estejam parados. Eu quero que daqui a 5 anos alguém esteja no meu lugar, eu esteja, sabe, num lugar, numa outra posição, e que pessoas apareçam e que elas criem o nome dela no mercado. Então, isso, para mim, é imprescindível, assim, sabe? Eu não vejo uma outra forma de trabalhar. E o que eu falo para eles sempre é o seguinte, talvez para mim seja mais fácil... de coordenar isso e gerenciar, porque eu estou tendo uma visão de fora do problema. Porque a frente de combate é deles. Então, tipo, às vezes, me escutar não é uma situação ruim, não é que tem que ser do jeito dela. Porque eu tenho os meus defeitos, óbvio, todo mundo tem. Eu sou extremamente competitiva, tem algumas coisas que eu acho que tem que ser do meu jeito, porque eu tenho uma... Sabe aquela coisa assim, não, tem que ser o perfeito, que é um defeito. Que todo mundo acha que, eu sou perfeccionista. Querido, perfeccionismo não é qualidade, tá? Nada Deixar bem disso, claro para vocês. Perfeccionismo é um defeito, porque você nunca acha que tá tão bom a ponto de seguir em frente. Então, se você não poda aquilo, você vai achar que você sempre pode melhorar, e o negócio não evolui. Então, a primeira... vai fazer entrevista com a galera, eu sou perfeccionista. Eu falo, cara, isso não é uma qualidade. Porque eu sou assim, então eu me podo todos os dias. Gera muita ansiedade, né? Algo inalcançável. Porque você... Cara, eu fui fazer um treinamento esses dias, montar um treinamento. Eu demorei acho que uns 3 dias. O que eu pedi para minha menina do marketing, Duda maravilhosa, botar, tirar, porque eu queria... Por fim, eu falei para ela, Duda, esquece, isso é um defeito meu. Tá perfeito. Tá perfeito. Com o tempo, a gente, óbvio, vai diminuir, vai aumentar, vai melhorar uma coisa, porque às vezes é uma demanda que eu preciso para determinado lugar que eu não vou precisar para outro. Mas, então, o perfeccionismo não é essa coisa toda. Então, eu reconheço que aí a primeira coisa que o líder precisa fazer é isso. Quais são os meus defeitos? Aonde que os meus defeitos eles vão esbarrar ali no meu liderado? E aí você começa. E olha que isso é difícil de reconhecer, hein? É difícil, porque é muito difícil. Se eu não reconheço os meus defeitos vão interferir negativamente no andamento da equipe, sabe? Então, a primeira coisa é você se policiar como líder, para depois você conseguir cobrar deles de uma forma. E aí, sim, aí eles já sabem, sabe? Eu sou muito chatinha com algumas coisas, tem os detalhes que eu cobre, que eu exijo, às vezes eu fico mais de longe ali olhando, então eu já sei o ponto que eu vou, olha, isso aqui não tá bacana. Uma coisa que eu aprendi, isso com a minha mãe, eu levo pra vida. Chama atenção sozinho.
mas elogia no público. Então, sempre que eu tiver elogios para fazer, a gente teve uma reunião agora do mês mensal, e eu tinha que elogiar uma parte da minha equipe interna, e foi na frente de todo mundo. Mas se vocês ligarem lá para o pessoal interno, ela falou assim, cara, ela briga todo dia. Todo dia ela tem um negócio para falar, mas é do interno, que a galera do externo não sabe. E se for alguma coisa mais séria, eu vou chamar individualmente. Então, é difícil. O líder, ele conhece muita gente, ele é amigo de muitos poucos. E na caminhada dele, normalmente vai ser a caminhada solitária. É solitária. E líder que agrada todo mundo. É doloroso, porque às vezes você quer falar, você diz, cara, eu preciso desabafar, entendeu? E, líder que quer agradar todo mundo e que ri pra todo mundo, tem alguma coisa de errado. Porque quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Então, cara, liderados e líderes, não se culpem tanto e não cobrem tanto dos seus líderes, porque ele é pessoa como você, tá? A gente chora, a gente ri. Líder, né? É trazer, cara, às vezes, sabe aquele dia que você não tá afim? A tua bateria social tá baixa. Mas tu vai fazer o quê com o teu liderado que tá na rua? Tu vai fazer o quê com o cara que precisa de instrução? Sabe? Não tem como você falar assim, hoje eu não quero te atender, hoje eu não quero falar com você. E por dentro tu tá destruída, tu não quer literalmente falar. Aí você vai falar assim, não, tudo bem, pode falar, o que eu posso te ajudar? Sabe? Então, é ter um reconhecimento. Eu tento atender eles o mais rápido possível, porque eu sei que eles vão estar na rua e que eles precisam de respostas imediatas. Eu sei que o pessoal interno vai estar sofrendo pressão de convênio, de operadora, de hospital. Então, eu tento dar essa resposta mais imediata, sabe? Mas não é tudo... Não é o salto alto, unha feia, cabelo feito, que eu já nem ando mais. Até porque o telefone do líder também tem muito número ali, né? Não é tão fácil assim. E como é e confiança. E como é ser liderada, Carol? Cara, eu acho que ser liderada, você precisa ser o mais transparente possível, tentar trazer sempre comunicação, porque senão não flui. Eu acho que a gente precisa estar alinhado, né, com o nosso líder direto. Eu já vivi o outro lado, porque eu fui enfermeira assistencial, e eu acho que a base do liderado, do líder, precisa ser comunicação e transparência, porque eu preciso deixar claro para você o que tá bom e o que não tá bom, o que a gente precisa ajustar, para que flua, para que eu consiga atender as suas expectativas, né, do líder, e que eu consiga estar feliz com o que a gente está fazendo, com o que a gente está produzindo, porque senão não vai funcionar. E isso ele é carinhoso que o líder vê, porque é humanização. Porque, cara, tu também tem um dia que o teu liderado, tu olha pra cara dele e fala assim, cara, o cara tá esgotado. Tu vai cobrar o quê? Não é o momento, não é a hora. Sabe? E até para abordar o próprio líder. Sim, você precisa ter essa percepção, né? Isso. O que eu já fiz para tentar resolver isso que eu vou levar para ele? Não é só aparecer o problema. Vou jogar a bola para frente porque eu não sei. O que você fez, né, para resolver isso antes de você me trazer? O que você já tentou? Porque senão vira um depósito de problemas, né? A gente só vai passando e aí eu não resolvo a minha vida como liderado, o líder também não consegue, fica, né, imerso naquele monte de como essa tarefa. equipe, ela tá, foi aquilo que eu falei, né, ela tá ainda muito nova, com profissionais de alta capacidade, mas a equipe em si, ela é muito nova. E eu falo muito isso lá internamente. Eu vejo daqui a pouco esses profissionais que começaram comigo hoje sendo os coordenadores da minha linha, porque foi o que eu falei, eu já projeto isso para daqui a 5 anos, sabe? Enquanto as pessoas estão vendo a venda unitária da esponja hoje, eu já vejo um projeto dando tão certo que daqui a 5 anos eu tenho um liderado sendo líderes de outros, que vai absorver todos esses problemas e vai trazer para mim um negócio meio que resolvido. Assim, né? Você entendeu? Então, não é fácil, não é, mas vou te falar, a gente... Mas é prazeroso, né? É prazeroso. Eu fico pensando assim, hoje, né, eu tô na liderança, são pessoas que, em maioria, realmente não são da área ali da saúde, é difícil, mas eu também tô do outro lado, porque eu sou liderada por uma engenheira. E é muito legal, assim, porque, né, minha antiga liderança era enfermeira. E aí você tem 2 perfis profissionais que são diferentes, mas que eles acabam se complementando e se encaixando. Então, hoje eu sou uma mistura ali de 2 coisas, né? Porque eu tive uma gestão anterior de muito tempo,
né, essa atual gestão. Eu estou há um tempinho também, mas a gente acaba absorvendo ali, né, a experiência de uma, a experiência de outra, e acaba também arrumando o nosso próprio jeito para poder liderar outros, né? E saiu da sua zona de conforto, né? Porque Muito. são Porque pensamentos... às vezes eu acho que eles também pensam nisso. Porque, tipo assim, antes da ordem ir para eles, eu já recebi uma demanda absurda. E às vezes de pessoas que não entendem o processo final. Ela vai entender metade do processo para cima. Tem venda? Como é que está a lucratividade? Como é que tá? Por que não entrou em tal lugar? Por que tal lugar não recebeu? Por que a gente não fez isso? Você entendeu? E aí, quando já chega para eles, eu já mitiguei isso tudo. Eu já revi o que dava para fazer para chegar para eles a coisa mais simples. Então, é alguém que lidera, mas é alguém que responde. Então, não é alguém que, tipo assim, cara, eu sou... Não tem ninguém acima de mim. Eu respondo para alguém aqui. Né? Então, e ela também vai responder para alguém, né, Carol? Sempre tem que responder para alguém. A gente sempre tem que responder para alguém. Isso é Ninguém tá sozinho. Ninguém tá sozinho, isso é contínuo. Gente. Não morre. Meninas, eu vou agradecer, porque foi um prazer imenso receber vocês aqui. É o nosso primeiro. Eu espero que quem esteja em casa esteja gostando, porque a gente tá fazendo com o maior prazer do mundo. Quando a gente pensou, né? Quando a empresa pensou no podcast, era esse intuito, a gente trazer a coisa com leveza, com amorosidade, porque eu sinto muita falta, às vezes, eu sentia, né? Às vezes, minha visão ali, única, individual como profissional, é a gente reconhecer quem tá no dia a dia da gente. E o intuito de fazer o IBKL mais na prática era falar de prática e com gente como a gente. Ou seja, gente que tá ali no dia a dia fazendo. E aí eu vou pedir para vocês agora, para a gente conseguir encerrar. Primeiro, que vocês deixem um conselho para quem está em casa e o nome de uma pessoa, se vier o nome de uma pessoa aí em mente, para a gente trazer aqui para o nosso espaço. Quem começa? Carol, pode começar aí. Não, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui também, Érica, foi ótimo. E eu acho que essa iniciativa é muito legal, de fato, porque eu acho que quem está na assistência sente muita falta disso, né? Eu acho que a enfermagem, de maneira geral, e os profissionais de saúde, eu acho que a gente tem muito essa deficiência do que é a nossa realidade para o que tem. A gente está muito acostumado a ter treinamentos muito teóricos, utópicos, né? Do melhor, que não batem com a realidade da prática profissional na grande maioria dos hospitais e dos locais no Rio de Janeiro ou fora. Então, eu acho que essa iniciativa é muito legal no intuito de aproximar o conhecimento, né, desses profissionais de saúde de uma forma que incentive, né, que faça você acreditar ainda que pode dar certo, que vai funcionar. E acho que meu conselho é isso, gente. Conhecimento nunca é demais. Sejam curiosos, né, acho que em algum momento pode parecer que não vai dar certo, mas vai dar certo, vai fluir, você vai estar ali imerso no caos, você fala, cara, eu sou louco de querer aprender mais isso, mas que em algum momento você vai ser visto, você vai ser reconhecido, e isso traz uma satisfação pessoal e profissional que não tem preço, que o conhecimento que a gente tem é clichê, mas é nosso, e é incrível. Acho que é isso. Então, primeiro eu vou agradecer você sempre, porque sempre é o amor da minha vida de me receber e de estar com todas as equipes que eu já passei, você sempre está junto com a gente. Eu conheço o IBKL+, através de você, e me apaixonei pela plataforma, tanto que eu sei falar da plataforma, porque foi me apresentada por você. Então, para mim é uma honra, porque eu estou dentro de uma plataforma que eu admiro e que é alguma coisa que eu quis trazer para a minha vida profissional, você sabe disso, que eu tenho projetos de treinamento com a plataforma de vocês, com uma pessoa que para mim é mais especial ainda porque me conhece há anos e viu minha trajetória e a trajetória das minhas equipes. Então, inenarrável, até o carinho que a sua CEO me recebeu e como ela me representou no LinkedIn, e isso para mim não tem preço. Então, família IBKL+, muito obrigada. Vocês foram... Eu cheguei aqui hiper nervosa e eles foram receptivos, foram amorosos. Então, isso para mim não tem preço, sabe? Porque me fez sentir em casa de muitos para muitos. E aí eu vou gravar essa frase para sempre porque vocês usaram isso. Então,
primeira coisa é isso. Depois eu queria agradecer aos meus diretores, tá? Porque hoje seria um dia de trabalho, a KM, por ter liberado a gente para estar aqui. Eu teria que estar lá hoje presencialmente. Mas eles foram muito carinhosos e até entendem isso para mim, para minha vida profissional. Então, muito obrigada. A KM Materiais Médicos, Eduardo, Carlos, eu já sou gratidão. Sim, mas eu posso falar? Eu tenho 3 nomes que eu falo sempre. Foram pessoas que no pior momento da minha vida, e você sabe disso, porque a gente conversou muito disso, foram pessoas que estavam no mesmo... A gente teve dores muito parecidas. Foram pessoas que pegaram na minha mão e falaram assim, ó, não desiste. A gente está aqui com você. Essas pessoas se chamam Carlos Eduardo e Fernanda, que faz parte de uma outra empresa, e eu não poderia deixar de agradecer, porque você vê que são seus amigos nessa hora, sabe? Não é proximidade, não é tempo de conhecimento. São pessoas que aparecem do nada, são pessoas que te pegam e falam assim, vem com a gente, que a gente vai te ajudar, sabe? E mostram o melhor de você que você tinha esquecido o que era. E aí a gente volta a ter outros relacionamentos e volta a ter o olhar carinhoso para o que a gente já fazia, porque outras pessoas ajudaram a gente a chegar aqui. Então, eu sou muito grata, de verdade, a KM, ao Carlos Eduardo, ao Eduardo e a Fernanda. Fê, mesmo em outra empresa, amiga, te amo, de todo o meu coração, você sabe disso. Se eu tenho um conselho para dar, eu posso falar 15 anos atrás, quase fazendo 16, eu estava dentro de um CTI, fazendo um plantão, e eu virei para uma amiga minha e falei assim, olha, eu vou ser representante comercial, eu não quero mais essa vida. Eu era funcionária do Estado, eu não quero mais essa vida, eu quero andar de salto alto, unha feita, cabelo feito, eu quero andar arrumada igual a elas, eu quero ter o conhecimento que elas têm, eu não quero mais isso para mim. Primeira coisa que eles falaram, desiste. Você não terminou a faculdade, você não tem cargo, você não tem quem indique. Em menos de 3 meses, eu estava trabalhando como representante comercial. Se você tem um sonho, se você acredita nele, se aquilo é o que vai fazer bem para a tua vida, hoje eu vou fazer quase 16 anos nessa profissão, de tudo, vão ser quase 12 anos nessa frente de coordenadora e agora como gerente. Não desiste. Não desiste porque... Às vezes vai ser mais difícil, você vai ter algumas pedras ali que você vai encontrar, mas se você tem um sonho, segura ele, agarra e vai. Independente de quem esteja falando para você que não vai dar certo, porque às vezes pode ser um colega de trabalho, às vezes pode ser um familiar seu, alguém chegado. Sonho é sonho. E ninguém vai construir o teu sonho por você. Quando eu sou muito sincera quando eu falo, às vezes as pessoas estão pensando não agora, eu já estou pensando daqui a 5 anos. Sabe, de como é que vai ser minha vida, e eu já visualizo aquilo e já construo aquilo para que aquilo aconteça. Então, não desista do sonho de vocês, nunca, nunca. A enfermagem, ela não se resume somente aos plantões, e você pode estar dentro de uma instituição de saúde, trabalhando com saúde, sem estar dentro dos plantões e sendo, sabe, e servindo da mesma forma. Educação é servir, a parte científica é servir, você ter um consultório que hoje em dia é permitido é servir, você trabalhar com estética é servir, só não abra mão nunca do sonho que você tem. Isso aí, para mim, é para a vida. Precisa dessa variedade, né? Precisa, para a vida. De quem goste de tudo, cada um então, no seu nicho. Era isso que eu tinha para deixar para conselho. Aí você pede para a gente dar... Indicar alguém. Eu vou um pouquinho além. Eu vou falar de uma equipe, provavelmente vão vir 2 pessoas dessa equipe, mas são mulheres empreendedoras. Olha que legal. Enfermeiras. E elas montaram, e eu não posso falar palavrão, mas é um negócio, tá? Que é a equipe da LTC. Tá. Vocês vão ver que elas não tratam só de ferida. Elas trabalham com podiatria, elas trabalham com terapia capilar dentro da enfermagem, com os tratamentos, e aí tem mais tratamento de feridas. Eu vou deixar que a LTC fale por si, porque eu tenho uma admiração por elas muito grande, porque empreender hoje em dia não é fácil. Empreender e sendo mulher é mais difícil ainda. Empreender sendo mulher e dentro da área de saúde... E, tipo, com variedades, que aí a gente vai trazer outros nichos para dentro do BKL+, então isso para mim também... Então, meninas do IBKL+, Érica, eu indico as meninas da LTC para você. Será que elas vão aceitar, gente? Meninas, aceitem, vocês não vão se arrepender. Não vão. Uma experiência muito legal. E outra, que eu acho que é bacana falar isso. O EUMA, que é o Congresso Internacional que trata de lesão, que esse ano foi em Londres, foi o EUMA 2024,
elas apresentaram 2 trabalhos aceitos com tratamentos diferidos. Foi aquele trabalho que você tinha. Foi. Em falar nisso, a KM Materiais Médicos foi representado por várias equipes. A gente teve 8 trabalhos que foram aceitos dentro do EUMA. O ano que vem vai ser em Barcelona, a gente já está se preparando. Os trabalhos têm que ser entregues até em agosto, eles deram uma acelerada esse ano, mas eu acho que experiência e coisa boa para trazer para vocês elas vão ter. Eu acho que elas aceitam, hein? Vou entrar em contato com ela, vamos ver se ela aceita mesmo. Eu vou ficar muito feliz de receber. Assim, meu agradecimento eu já fiz e mudei a minha visão do comercial por vocês, né? Isso eu sou muito grata. Eu tenho amigas que são representantes até hoje, porque bateram na minha porta e a gente fez uma troca muito legal. Então eu espero que essa troca que eu tive com o comercial seja a troca que as pessoas tiveram em casa. E só encerrar, então, o nome do próximo convidado a gente vai soltar nas redes sociais. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido e até o próximo. Obrigada.